A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje, falaremos acerca dos 7 reis descritos no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos à leitura do texto. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Nós temos então aqui a visão, no capítulo 17, de um animal, uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui o texto está dando o quê? A interpretação em relação ao que seriam as cabeças. Nós temos, e vamos mostrar para os irmãos, 2 correntes doutrinárias que interpretam uma delas, essas cabeças, esses reis, como sendo impérios, variando entre elas alguns impérios. Então eu não vou citar todas, mas elas apresentam esses reis como sendo impérios. E uma segunda, apresentando como sendo imperadores romanos. Eu vou ler aqui apenas a composição desses 7 reis, obviamente, fazer citação à referência. Se os irmãos quiserem, obviamente, saberem mais, pode acessar a referência de onde foi extraído. Pois bem, o primeiro que nós temos aqui, que interpreta como impérios, coloca como sendo o Império do Egito, o Império da Síria, o Império Babilônico, da Pérsia e da Grécia, seriam os 5 que caíram. O Império Romano como o 6º e o 7º futuro reino do Anticristo ou da besta. Nós temos agora uma segunda interpretação, vai variar pouca coisa. Nós temos Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e o Império Romano como 6º. E o 7º, por sua vez, seria o Império Papal, mas está aparecendo a referência de onde extraído. Nós temos mais uma interpretação: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e o Império Seleucida. Seriam os 5 que caíram. O 6º, o Império Romano, e o 7º, o reino do Anticristo. E a última, dentro dessa linha de interpretação, porque os reinos apenas variam os reinos, mas o conceito é o mesmo. Nós temos o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e Grécia, o Império Romano e o reino do Anticristo. Então, todas essas interpretações aqui colocam os reis como sendo o quê? Impérios. E o último império, o 7º, seria o Império do Anticristo. E nós temos também interpretações que colocam esses reis como sendo imperadores romanos. Vamos ler aqui uma delas. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero seriam os 5 que caíram. Galba, o 6º. O 7º seria Otão. E o 8º seria Nero, redivivo ou ressuscitado dos mortos. Vai estar aparecendo a referência de onde extraído. E temos mais um aqui. São 7 imperadores. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Vespasiano, Tito e Domiciano. Então, temos então 2 correntes de interpretações. Uma que coloca esses reis como sendo reinos, e outra colocando como imperadores romanos. Pois bem, todas as 2 interpretações, no nosso humilde entendimento, são equivocadas, estão erradas, e não passam pelo crivo de Atos 17:11. E vamos justificar aqui o motivo. Primeiro, nós vamos agora interpretar o texto. Interpretação do texto. Não dá o significado, obviamente, das cabeças por hora. Mas o que o texto te mostra? Te mostra um animal, e esse animal tem 7 cabeças. E cada cabeça desse animal representa um rei. 7 no total. Mas o próprio texto vai te dizer o seguinte, que esse animal que tem as 7 cabeças, ele próprio é o quê? O 8º rei.
Então, quantos reis você tem? 8. O 7 representado através das 7 cabeças. E o 8º, que é o próprio animal. Ele é o 8º rei. Ora, por questão simples de interpretação, se o animal, que tem as 7 cabeças, e cada cabeça representa um rei, e o animal é o 8º rei, o próprio animal é a 8ª cabeça. Então, quantas cabeças que você tem, na verdade? 8, porque o próprio animal representa uma, o 8º rei. E o que o texto vai te dizer lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 3? Então vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Você já sabe que a cabeça, as cabeças representam o quê? Reis. Então basta você substituir. A simbologia cabeça, significado reis. Então vi um dos reis ferido de morte. Mas qual deles? Ora, capítulo 17 vai te dizer que 5 já haviam caído, restaram 3. Mas o 6º precisaria dar lugar para o 7º, que por sua vez duraria pouco. Restando apenas o quê? O 8º para ser ferido de morte. Ou a própria besta. Aí você vai em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, o que você vai encontrar lá? Faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ou seja, quem foi ferido a espada? O próprio animal, ou a 8ª cabeça, ou o 8º rei. E qual foi a visão de João? Um animal com 7 cabeças e alguém cravando uma espada em seu corpo. Alusão ao quê? A ferida que o 8º rei, ou a 8ª cabeça, sofreria. Não necessariamente, obviamente, que ele sofreria uma ferida de espada e nem tampouco na cabeça. Porque, obviamente, tudo era uma simbologia. Então, identificando o texto, nós temos, então, o quê? 8 reis, sendo que o 7º duraria pouco e o 8º seria ferido de morte. E agora vem a questão-chave principal. Esse animal não tem 10 chifres sobre a sua cabeça? E o texto não está te dizendo que esses 10 reis, representados por esses 10 chifres, recebem poder juntamente com quem? Com a besta, o 8º rei, durante um determinado período? E entregam para ela o seu poder? Então, quantos chifres, então, agora nós temos? Olha só que interessante. O próprio animal, que tem os 10 chifres, ele também é o 11º chifre. Por quê? Porque ele representa também um reino. Então, esse animal ali, ele não representa vários reinos, representa apenas um reino. E as cabeças são o quê? Reis que se sucedem no trono daquele reino. Então, é um reino apenas. E esse, então, animal também, ele é o quê? Um chifre. Totalizando 11 chifres na realidade. Os 10 representados através dos chifres na cabeça e o próprio animal. Então nós temos 11 chifres, 11 reinos. E os 10 reinos dão o poder à besta. Eles recebem poderes ao mesmo tempo, mas os 10 entregam para ela o seu poder. E esses 10 reis são quais reis? Aqueles referidos lá em Daniel capítulo 7, na visão que ele tem do animal terrível que surge do mar, espantoso, que tinha sobre a sua cabeça o quê? 10 chifres. E que o texto lá em Daniel vai dizer? Que os 10 chifres são 10 reis que se levantam daquele mesmo reino, ou seja, do Império Romano. Fazendo alusão para você que quando esse império futuro viesse, ele teria alguma ligação com o Império Romano. Alguma ligação com o Império Romano. Mas o que você tem lá em Daniel também? Que entre esses 10 chifres surge um chifre menor, que tem olhos e acaba crescendo. E ele, obviamente, passa a dominar entre os outros. É o mesmo que acontece aqui, que os 10 entregam para ele seu poder. Então, quantos chifres você tem lá? 11. O chifre menor que cresce depois, os 10 que estavam no animal, e aqui você tem a mesma composição.
Só que agora os 10 chifres estão no chifre pequeno, que é o próprio animal, que é a própria besta, ou o oitavo rei. Então, o que nós temos aqui na realidade? As cabeças representam reis, que se sucedem no mesmo reino, que é representado através do corpo do animal. Então, você não tem aqui, obviamente, 7 reinos. Se você fosse interpretar dessa forma, o correto você seria colocar que teria que ter o quê? 8 reinos. Porque são 8 reis. 8 reis. Então teria que ser 8 reinos. E não 7 com a besta reinando no 7º. O 8º rei reinando no 7º. Não. Aqui são 8 reis. E eles se sucedem onde? No trono. Representado através do quê? Daquele animal. Que é o equivalente ao quê? Ao chifre pequeno, visto lá em Daniel. E lá em Daniel você tem o quê? 11 reinos. Aqui você vai ter o quê? 11 reinos também. Então o animal representa o quê? Um reino só. E as cabeças, reis que se sucedem no quê? Nesse reino. Por esse motivo, obviamente, essas interpretações que mostramos para os irmãos, a primeira delas, que consideram como reinos, não tem a menor respaldo dentro das Escrituras. Não tem o menor respaldo. E a segunda, que coloca como sendo imperadores romanos, pior ainda. Uma, porque a contagem não vai dar certo. Para que se chegasse a uma contagem, teria que suprimir alguns imperadores na metade do caminho, e nós temos uma questão mais certa, que é o quê? O 8º rei, ou a besta, ela é lançada viva no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20. E, obviamente, nenhum imperador romano que saibamos, obviamente foi lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Isso vai acontecer ainda. Então, essa interpretação de imperadores romanos não funciona. Não tem nenhuma conotação bíblica. E também como sendo o quê? Impérios que se sucederam no mundo, também sem a menor condição. Por quê? Porque o império, que é o império da besta, ele é representado através do quê? Dos chifres na cabeça do animal. São os 10 reis que entregam poder para o quê? Para o 8º rei. Que ele próprio é o quê? É o 11º chifre. Então, os chifres é que representam o reino, juntamente com o próprio animal, que seria o reinado do anticristo. E não a 7ª cabeça. Compreenderam isso? Olha, se você coloca que a 7ª cabeça é o reino do anticristo, o que você vai fazer com os 10 chifres que entregam o poder para ele? Os 10 chifres é que são, obviamente, juntamente com o reino que o próprio anticristo tem, é que são, obviamente, o império descrito lá em Apocalipse, ou melhor, lá em Daniel no capítulo 7, com correspondência em Daniel no capítulo 2, que são os pés da estátua. Perfeito? Agora, quem seriam esses reis? Agora já é diferente. O que eu dei aqui aos irmãos o que foi passado aqui para os irmãos é o quê? É a interpretação do texto. Ou seja, o texto é isso que significa. Agora, quem seriam esses reis? Há um estudo específico sobre isso no canal, A Besta que Emerge do Mar. Convido os irmãos para ouvirem. Mas, para fins de completar esse estudo, eu vou colocar para os irmãos. E, obviamente, compete aos irmãos fazerem o quê? Atos 17:11. Atos 17:11. Se você pegar o século XX, vai estar aparecendo para os irmãos aí o site do Vaticano. O século XX teve 8 papas.
O sétimo durou 33 dias e o oitavo foi ferido de morte. O irmão pode interpretar como coincidência ou cumprimento da profecia. Fica a critério do irmão. E um segundo ponto. Quando você vai ler Apocalipse 17, versículo 8, eu convido para os irmãos assistirem um outro estudo, porque lá são colocadas 10 a 11 versões diferentes desse texto. Aqui eu vou colocar apenas um, que diz textualmente, claramente, que o anticristo vai viver no nosso meio, vai morrer e vai ressuscitar dos mortos. Isso é indiferente de você aceitar ou não, mas é o que está na Bíblia. E Paulo já advertia isso aonde? Lá em 2 Tessalonicenses, onde fala do aparecimento dele. Que Deus permitiria o quê? Que fosse feito toda sorte de acontecimentos para quê? Para que o povo cresça na mentira. Então nós temos o quê? Na realidade aqui. Nós temos um quadro onde tem 8 reis. E o império é apenas um. O reino é apenas um. Os 10 chifres são reis que recebem poder juntamente com a besta durante um determinado período. Então nós temos o quê? 11 reinos, que são os mesmos lá de Daniel. Qual que é o papel dos irmãos? Obviamente, Atos 17, 11. Nós temos no século XX algo que é o cumprimento da profecia ou coincidência. Cabe ao irmão escolher. Que Deus te abençoe.